Momento de meditação. Quando aconteceu o pecado ali no Jardim do Éden, o Senhor então visitava Adão ali pela viração do dia. Então o Senhor chamou a Adão e Adão então se escondeu no meio das árvores, porque Adão teve medo quando o Senhor o chamou, porque Adão ouviu a voz do Senhor soar no meio do jardim, e então ele se escondeu entre as árvores, porque tinha pecado, e quando o homem está em pecado, ele tem medo. Então ele temeu de encontrar-se com o Senhor. E então depois ele veio falar com o Senhor, e Adão então falou que a mulher que o Senhor tinha dado a ele tinha enganado ele, a mulher falou que a serpente tinha enganado ela, e ali foi aquele problema de culpas, ninguém assumindo a sua culpa, jogando a culpa um para o outro. E então ali naquele momento de culpa, naquele momento que o homem estava ali com medo e com culpa, Deus então fez uma promessa ao homem que, lá em Gênesis no capítulo 3, no versículo 15, que Deus enviaria um da semente da mulher, e a semente da mulher ia ferir a cabeça da serpente, e a serpente ia ferir o seu calcanhar. A serpente é o diabo, e Jesus foi ferido no calcanhar pela serpente, porque ele passou pela morte. Jesus passou pela morte. Então, Jesus foi ferido no seu calcanhar ali na morte ali que Jesus passou 3 dias no seio da terra. Jesus então foi ferido pelo nosso pecado, pela ferida que Satanás fez na humanidade. Jesus foi ferido porque ele passou pela morte. Então Deus fez a promessa ali no princípio, Deus fez uma promessa ali para Adão, para o nosso pai, o pai da humanidade. Deus fez uma promessa para ele que enviaria da serpente da mulher, que ia resgatar a humanidade. Então, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu melhor. O melhor que Deus tinha no céu, ele enviou, porque Jesus é mais sublime que os céus. O seu primogênito, o unigênito do Pai, aquele que estava no seio do Pai, porque tudo foi criado pela palavra de Deus, tudo foi criado pela palavra. Haja isso e houve, haja luminares e houve, haja separação entre as águas que está debaixo da terra e que está acima da terra, haja divisão disso, haja isso, haja aquilo, e houve. Tudo foi criado pela palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, porque o verbo é a palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo encarnado, a palavra encarnada, Jesus Cristo é a palavra. E a palavra se fez carne, Jesus se fez carne. Então Deus prometeu e enviou o melhor, porque Deus é bom. Na sua generosidade, Deus deu o melhor que Deus tinha no céu, que nem a língua portuguesa pode descrever o amor, a bondade de Deus. A bondade de Deus é tão grande que a nossa língua portuguesa é pobre para descrever, não foi capaz de descrever, porque diz assim, lá em João no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o homem de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é garantida em Cristo Jesus. Jesus veio a este mundo, morreu e ressuscitou por amor a nós, por amor a mim, por amor a você que está me ouvindo aí neste vídeo, que está vendo e ouvindo este vídeo. Por amor a mim, por amor a você, Jesus morreu por nós. Então, a obra perfeita de Deus está completa, é autossuficiente em Cristo, não precisa se fazer mais nada. Precisamos apenas reconhecer Jesus em nossa vida, tomar o seu sacrifício como sendo o nosso sacrifício próprio, viver uma vida de prudência, obediência a Deus, a sua palavra, a palavra de Deus,
a palavra encarnada, que é Cristo Jesus, ouvirmos e recebermos a palavra encarnada, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, no nosso coração, e assim nos apropriarmos da salvação, nos apropriarmos da redenção garantida em Cristo Jesus pelo Pai, pelo Eu Sou, pelo Senhor Jeová, pelo Pai querido, por Deus amado, que ele prometeu e nos garantiu, nos deu, porque Jesus não entrou no Santo dos Santos com sangue de touro, nem com sangue de bode, nem com sangue de cordeiro, mas ele entrou com seu próprio sangue e ofereceu-se a si mesmo por amor a nós. E ele está à direita de Deus, do Pai, para interceder por nós, porque ele vive, porque ele morreu e ressuscitou e está à direita do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso advogado que vive sempre para interceder por nós. Jesus Cristo, o Senhor. O seu sacrifício é autossuficiente e completo. Não precisa ser feito mais nada. Jesus já fez, já pagou todo o preço. Todo resgate que precisaria ser pago, Jesus pagou com a sua vida. Ele tomou o nosso pecado, tomou a nossa morte e morreu no nosso lugar, morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. O pecado que nos condenava, Jesus tomou e morreu por nós. Tomou ele e morreu, pagou o preço. O preço completo foi pago na pessoa de Jesus. E a dívida que nos era contrária, de alguma maneira, nas ordenanças do Pai, nos era contrária, ele pegou ela, rasgou e cravou na cruz. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o nosso resgate. O sacrifício de Cristo é suficiente, é autossuficiente. Ninguém precisa completar com mais nada, porque o sangue de Jesus é completo para nos dar a redenção, nos garantir a salvação. Se aproprie desse sacrifício, se aproprie do sacrifício vicário de Jesus, tome posse dele e peça perdão a Jesus dos seus pecados, dos seus erros, e viva uma vida de prudência, de santidade e obediência a Deus. E você tem a certeza que a garantia é o sangue de Cristo. Tenha certeza que a salvação está garantida na morte de Jesus. Ele é capaz de perdoar todos os seus pecados. Seus pecados podem ser mais preto que escarlate, mais vermelho que o carmesim. Eles se tornarão mais branco que a branca neve, mais alvo que a alva lã, no sangue de Jesus. Sendo lavados seus pecados no sangue de Jesus, então você se tornará branco, se tornará mais branco que a branca neve, mais alvo que a alva lã. E então você tem garantia, tem direito de entrar no céu pelas portas garantida no sangue de Jesus. Que Deus te abençoe, te ampare e aproprie-se desse sacrifício e receba o perdão oferecido por Cristo, o nosso Senhor. Que Deus nos ampare e nos ajude em o nome de Jesus Cristo. Amém.